Queridos irmãos e irmãs, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, tomem os vossos assentos. Antes que vos fale a palavra do Senhor, quero glorificar a Deus pela vida dos meus pares, pastores e pastoras que fazem parte da OPEL, a Ordem de Pastores Evangélicos Lapense, essa instituição que há 4 anos Deus me deu o privilégio, a oportunidade de presidir, e assim estou fazendo até esse instante, e o farei até o final desse ano, quando estatutariamente elegeremos uma nova diretoria. Que Deus abençoe a todos os chores e as choras, e nossa gratidão às comissões que nos ajudam, de preferência os que trabalham na organização da Semana de Cultura Evangélica, pois o trabalho de vocês tem sido muito importante, e sem a ajuda dos irmãos seria impossível nós realizarmos tão vultuoso trabalho. Todavia, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele agora e eternamente. O pastor Wellington, por um lapso, esqueceu de apresentar o nobre pastor da igreja, me ajudem aqui, Batista Filadélfia. Pastor, perdoa o pastor Wellington. Está ali, pastor e a sua esposa, eles que vieram para substituir o pastor Francisco Paulo, e estão aqui participando conosco com muita alegria dessa festividade. Vamos cumprimentá-los, vamos dizer-lhes bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu aproveito a oportunidade, peço permissão aos colegas para informar que nos dias 25, 26 e 27 de agosto, nesse mesmo local, nesse mesmo ginásio, se Deus quiser, estaremos realizando o nosso Congresso de Avivamento 2023, onde nós teremos aqui o Quarteto Gileade louvando a Deus, teremos o cantor Chagas Sobrinho, teremos os Diamantes de Cristo, e teremos também pastor Jackson Marques de Belo Horizonte e o pastor Paiva, de outra cidade de Minas Gerais, estarão ministrando a palavra de Deus para nós. E de forma verbal, eu já me antecipo, convidando a todos vocês aqui presentes a estarem conosco para mais 3 dias de adoração ao Senhor, nosso Deus. Deus abençoe a todos. Queridos, o prefeito mandou-me um recado, através do nosso irmão Romilson, pedindo que levantasse um clamor por ele, pois ele estaria indo para Salvador para provavelmente uma cirurgia de emergência. Então eu queria pedir aos senhores e às senhoras que levantemos um clamor pelo nosso prefeito, para que Jesus venha curá-lo, quando não acompanhá-lo na sua cirurgia. Se vocês puderem ficar de pé, eu fico agradecido. Levante as suas mãos para os céus. Ó soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nós oramos nesse instante pelo Fábio, prefeito do nosso município. A seu pedido, Senhor, falamos contigo em oração, suplicando a cura da enfermidade que lhe acometeu. Ó Senhor,
caso, seja a tua permissão que ele passe pelas mãos dos médicos, que ele seja, ó meu Deus, cirurgiado de forma bem sucedida. Estende as tuas mãos, usa de misericórdia, guarda ele, guarda a sua saúde, e assim nós pedimos tua bênção sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua gestão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Queridos, eu vejo aqui caravanas de outras cidades, irmãos que vieram de outros municípios e estão aqui prestigiando o dia do Evangelho. Eu vejo aqui pessoas das cidades circunvizinhas que estão aqui adorando a Deus conosco, e o pessoal da Lapa se sente satisfeito com essa visita. Dá uma salva de palmas bem forte para os nossos visitantes aí. Vocês são todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus, e as nossas portas continuam abertas para recebê-los dia após dia. Chamo a vossa atenção para o texto que fundamenta o tema da nossa festividade, que é o livro dos Salmos, o Salmo 133. Pastor, de novo? Sim, de novo. Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ainda convido-vos a ler Eclesiastes, capítulo 4, os versículos de 9 a 12, escrito assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra os dois, ou contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quantos podem dizer amém? Quero agradecer aos meus colegas que pregaram durante toda a semana. Aprendi bastante com eles. Por exemplo, na segunda-feira, o pastor Wellington falou sobre Gênesis, capítulo 13, versículos de 5 a 7, e discorreu sobre a família de Abraão, dizendo que não vale a pena um Ló da vida se desunir e perder a bênção do patriarca. Já no segundo dia, na terça-feira, o pastor Marcos Ávila discorreu sobre o Salmo 133 e falou acerca da comunhão. E no terceiro dia, o pastor Isaac, ele discorreu sobre Atos capítulo 2, versículos de 42 a seguir, falando da suavidade da união entre os apóstolos. Já no quarto dia, o pastor Denilton Porto voltou a falar do Salmo 133, da importância
dos irmãos viverem unidos. E ontem, no quinto dia, o pastor Marivon, ele discorreu mais uma vez sobre o Salmo 133 e falou que a desunião traz maldições subsequentes àqueles que adotam tal procedimento. Aprendi muito com os senhores e hoje gostaria de falar do tema propriamente dito. O nosso tema diz que a igreja, ela é forte quando está unida. A força da igreja unida. Fala para o colega aí, a força da igreja unida. Meus irmãos, no decorrer desses meus 32 anos de ministério, eu tenho visto muitas coisas acontecerem. Dentre elas, castelos que foram construídos e outros que foram desmoronados. Eu me lembro que justamente há uns 30 anos atrás eu fiz a minha primeira viagem em um voo comercial. O percurso foi de Salvador a Brasília em um avião da VASP. E a VASP pertencia a um grupo empresarial gerenciado por um senhor chamado Wagner Canedo. E esse grupo se desuniu e não demorou muito tempo para a VASP, a maior empresa de voos domésticos de 30 anos atrás no Brasil, virar um sucatão dos hangares dos aeroportos brasileiros. Simplesmente porque, seja igreja, seja empresa, seja um grupo social, se ele se desunir, ele se desintegra. Não há sucesso, não há prosperidade para quem se desune, para quem se afasta. Eu me lembro de voar certa vez de Recife para Barreiras em um avião empresarial. E aquela empresa tinha um frigorífico em Barreiras. Não demorou muito para a grande empresa Votorantim, um grupo forte no Brasil, sofrer uma grande perca. Eles precisaram fazer pelo menos 20 reuniões para que os integrantes do grupo voltassem a se unir, para Votorantim voltar a se fortalecer. Em outras palavras, só é forte o grupo que é unido. Não pense você que é da denominação A, B ou C, que você sozinho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é simplesmente um grupo da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é formada pelos salvos de toda a terra. E ou nós nos unimos, ou nós seremos frágeis, nós seremos fracos. Eu gosto de um conceito do dicionário de língua portuguesa. Ele diz que união é a junção ou o ajuntamento de elementos iguais ou diferentes para formar um conjunto ou uma unidade. Olha que interessante. União é a junção ou o ajuntamento de elementos iguais ou diferentes para formarem um conjunto ou uma unidade. O povo que está aqui nesta noite não é um povo igual. O povo que está aqui nesta noite tem suas diferenças culturais. Aliás, nós estamos em uma semana de cultura evangélica. Aqui tem um povo que se expressa diferente do outro povo que está aqui também.
mas com um só propósito: adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem gente aqui que adora dançando, como Judimar. Tem gente aqui que adora com coreografias, gesticulando. Tem gente aqui que adora com um pano. Tem gente aqui que adora chorando. Tem gente aqui que adora batendo palmas. Tem gente aqui que adora com gemidos. Tem gente aqui que adora falando em línguas. Não importa a sua forma de adoração, verdade é que nós estamos unidos, glorificando só Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levante a sua mão e prove que isto é verdade, dando-lhe glórias, dando-lhe louvor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Mas, diria você, pastor, se a união é tão importante assim, se a união, ela faz toda a diferença nas empresas, nas igrejas, nos grupos sociais, por que, pastor? O que dificulta a união entre as igrejas? Esse é o primeiro tópico da minha mensagem. O que dificulta a união entre as igrejas? Primeiro, o esfriamento do amor. Lembre-se que união é uma extensão do amor. É impossível vivermos unidos se nós não nos amarmos. Só é possível alguém viver em união se amar de verdade. E Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós estamos vivendo numa época de esfriamento do amor cristão. E por causa disso, muitas denominações têm dificuldade de se unirem, têm dificuldade de adorarem ao Senhor juntas, têm dificuldade de glorificar o nome de Jesus em um só culto, porque o amor cristão está desaparecendo do coração de muitos cristãos. Mas nesse tópico ainda, em segundo lugar, o que dificulta a união entre as igrejas? O preconceito. O que é preconceito? Pré é aquilo que vem antes. Conceito é aquilo que eu acho, que eu penso acerca de alguém ou de alguma coisa. Então, se antecipadamente, às escuras, eu penso alguma coisa acerca da denominação tal, do pastor tal, da pastora tal, naturalmente eu terei uma repulsa com relação àquela denominação. Isso é preconceito. Às vezes, você pode olhar para mim e me achar feio, e eu não vou ficar ressentido, porque de fato sou. Você pode olhar para mim e achar que eu sou metido, às vezes também eu sou. Você pode olhar para a minha igreja e me achar muito conservadora, ou achar a minha igreja muito conservadora. Eu posso olhar para a sua e achar a sua igreja muito liberal, e isso é simplesmente preconceito, conceitos antecipados que nós temos acerca de determinadas coisas. Não importa se somos conservadores ou liberais, o importante é que o Deus lá da igreja liberal
é o Deus da igreja conservadora. O Deus que está presente aqui é o Deus que está presente lá. Portanto, não tire fotos da minha igreja no escuro, e o pessoal da minha igreja não tire fotos da sua igreja no escuro. Isso é perigoso, é preconceituoso. Mas, em terceiro lugar, o que dificulta a união entre as igrejas? O egoísmo. Quando o líder e os seus liderados vivem uma vida em torno do seu eu, porque a minha igreja a minha igreja faz, nós realizamos, nós compreendemos, nós organizamos. Na linguagem de Nabucodonosor: grande Babilônia que eu edifiquei com o meu poder para a minha magnificência. Isso é egoísmo. Primeiro, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Se sua igreja está sendo bem sucedida, isso é Deus na sua vida, isso não é você. Porque a honra, a glória e o louvor devem ser tributados ao Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos. Então não podemos viver em torno de egoísmo. Todos aqueles que têm essa dificuldade de união, eles vivem de certa forma esta realidade. Tem gente, meus irmãos, que não pode brincar de esconde-esconde, porque eles se acham. Terceiro, o quarto e último lugar, a apatia ou o indiferentismo. Isso dificulta a união das igrejas. Às vezes você entende que precisa se unir, você entende que precisa se achegar, mas você é indiferente. Se não forem lá atrás de mim, se não forem me buscar, meu querido, você não está precisando de babá, você precisa de ajuda de Deus. Se integre. A distância que tem da Opel na sua casa é a mesma distância que tem da sua casa à Opel. Se junte, porque Deus quer fortalecer você. Então não seja apático, não seja indiferente. Esse é o meu primeiro tópico. O que dificulta a união entre as igrejas? Sim, pastor, mas se nós temos que viver unidos, o senhor orientaria com quem devemos nos unir? Quais são as denominações que merecem estarmos unidos? Isso é um juízo difícil da gente fazer. Todavia, devo dizer para vocês algumas coisas, trazer-lhes algumas informações. Todas as igrejas que vivem as doutrinas cardeais do cristianismo são dignas da nossa união. Quais são as doutrinas cardeais do cristianismo? Primeiro, a doutrina da deidade, que crê que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Jesus Cristo é o seu Filho, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A igreja que acredita que a salvação é pelo sacrifício de Jesus Cristo e não pelas obras. A igreja que acredita na ressurreição de Jesus Cristo. A igreja que acredita que estamos aqui nos preparando para ir para o céu. A igreja que acredita que o inferno é de alta periculosidade, que ele existe e que para lá vão todos aqueles que não se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Essas doutrinas são cardeais ao cristianismo. Então, analise as denominações que vivem essa realidade doutrinária, se una e comece a glorificar a Deus juntos. Eu passei por uma experiência há uns 3, 4 anos atrás,
aqui no município de Bom Jesus da Lapa, em um povoado, em uma vila, nós temos uma congregação, e a congregação não prosperava, a congregação não se desenvolvia, e lá havia uma outra congregação da Madureira e uma outra congregação da Cruzada Cristã Pentecostal. Eu mandei para lá um presbítero, e esse presbítero, previamente orientado, ele fez uma aliança com esses pastores daquela comunidade e começaram a fazer trabalhos juntos, e se uniram de tal maneira que nos trabalhos da missão estava o pessoal da Madureira e da Cruzada. Nos trabalhos da Cruzada estava o pessoal da missão e da Madureira. Nos trabalhos da Madureira estava o pessoal da missão e da Cruzada. E assim eles começaram a marcar os seus calendários, seus eventos, sem um atrofiar o outro, sempre juntos. Resultado: as 3 igrejas mudaram de vida, as 3 estão crescendo, os jovens estão se convertendo, as pessoas estão entendendo que Deus está na igreja porque elas são unidas. Quem está entendendo? Então prestem bem atenção. Se nós formos egoístas, apáticos, preconceituosos, indiferentes, dificilmente seremos fortes. Mas se vivemos as doutrinas cardeais do cristianismo, podemos nos unir e fazer um grande trabalho para a glória do Senhor nosso Deus. Preste bem atenção. Isso não quer dizer que a Assembleia vai virar presbiteriana, nem que a presbiteriana vai virar batista, e nem que a batista vai virar Batista Lagoinha, e nem que o pessoal da Lagoinha vai virar outra denominação. Não, Israel tinha 12 tribos, e não precisou Gade virar Zebulon, e nem Zebulon virar Benjamim, nem Benjamim virar Naphtali, e nem Naphtali virar Ruben, nem Ruben virar Azé. Não precisou nada disso. Cada tribo funcionava com a sua organização, cada uma tinha a sua bandeira, mas na hora do pega-pega, na hora da guerra, não se falava de tribos, falava-se do reino de Israel. Assim, na hora da luta, fala-se da igreja do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor opera maravilhas no meio do seu povo. O que eu vejo hoje aqui, no dia do evangélico, é uma demonstração de força. Aqui tem gente da presbiteriana, aqui tem gente das mais variadas batistas, aqui tem gente de diversas Assembleias de Deus, aqui tem gente de tantas outras denominações. Quem olhar aqui nesta noite vai dizer: temos que nos convencer de que eles são fortes, eles são capazes, eles falam de união, mas eles se unem para glorificar a Deus. Isto sim é sinônimo de fortaleza. Quem está entendendo, glorifica a Deus. Com quem, pastor, devemos nos unir? Vive as doutrinas cardeais da Bíblia? Então una-se. E com quem nós não devemos nos unir? Já ouviu falar de uma palavrinha chamada sincretismo religioso? O que é sincretismo? Sincretismo é a mistura de vários cultos de religiões que por vezes sua liturgia vão de encontro à Bíblia Sagrada. Por isso a igreja não pode ser sincrética, nem praticar o sincretismo religioso. Já ouviram falar de ecumenismo? Ecumenismo é um ativismo cristão que visa juntar em torno do segmento cristão majoritário todas as demais vertentes do cristianismo. E nós não podemos nos curvar a isso, porque o segmento majoritário há tempos que se desviou da proposta da Bíblia Sagrada. Não fosse isso, não teríamos a reforma protestante. Não fosse isso,
não teríamos no final da Idade Média os homens que Deus levantou para trazer uma reforma ao mundo religioso que chegou a influenciar o mundo social. Então não é porque temos que nos unir que vamos nos unir a coisas erradas. Não é porque temos que nos unir que vamos nos unir a qualquer coisa. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é percebida até pelo Espírito Santo, que comunica com o nosso espírito quem é quem na história do cristianismo. Dá uma olhada aí ao teu lado, disfarça, não fala nada, só olha. O Espírito Santo já vai fazer você sentir quem é quem. Quem está me entendendo? Aproveita e dá um abraço nele, dá um abraço nela, para o nome de Jesus ser glorificado, já que nós estamos falando de união. Então, não é porque temos que nos unir que vamos nos curvar ao sincretismo, ao ecumenismo, às igrejas chamadas inclusivas e à agenda progressista. O que é a igreja inclusiva, pastor? É aquela igreja que, para viver o politicamente correto, está incluindo na sua liturgia tudo que é contrário à palavra de Deus. Para fazer o gosto da sociedade, está se curvando diante de pressupostos que são contrários à Bíblia Sagrada. Essa é a agenda progressista. Fala para o colega: há poder no sangue de Jesus. Nós vamos nos unir, mas unir com alguém que está vivendo a proposta da palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Mas, em terceiro lugar, elementos necessários à união da igreja. O que é necessário então, pastor, para que a igreja adquira isso que o senhor acabou de propor, para que a igreja se una? O que é necessário? Primeiro, ela precisa ter visão de reino. Fala para o colega: a gente tem que ter visão de reino. Ele não ouviu não, chuta no pé dele assim, ó: nós precisamos ter visão de reino. Terceira vez para fixar: é preciso ter visão de reino. Amém? O que é visão de reino? Eu tenho que entender que no mundo cristão eu tenho um rei, que eu sou seu súdito, e não é somente o povo da Assembleia de Deus, a igreja que eu sou pastor, que serve a esse rei, não. Tem muita gente servindo a esse rei. Isso é visão de reino. A visão de denominação nos prende a quatro paredes, mas a visão de reino nos dá um olhar de grandes horizontes. A visão de denominação nos prende à liberalidade ou ao conservadorismo, mas a visão de reino quebra todas as barreiras, com um só propósito: fazer o Rei dos Reis glorificado. Quem veio glorificá-lo nesta noite, adore o nome dele por um instante. Eu começo a sentir graça de Deus nesse palco. Eu começo a sentir a unção do Espírito Santo nesse lugar. Eu começo a sentir a virtude de Deus aqui. Eu começo a sentir o poder do Senhor aqui. Então, primeiro, visão de reino. Segundo, humildade. Se você quer se unir, precisa ter visão de reino, precisa ter humildade. Porque tem gente que não se une porque o orgulho não permite. Eu vou lá me juntar àquele povo. Olha, tem gente ali que não tem mais de 20 crentes na igreja dele, e eu vou me juntar a ele, sendo que eu sou pastor de um grande rebanho. Soberbo, orgulhoso. Quando você começou, você era tão pequeno quanto esse irmão, quanto essa irmã. Desça do seu salto, se humilhe
porque os que se humilham serão exaltados, aqueles que descem serão elevados às alturas. Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor para falar essas palavras. Oh, glória a Deus! Humildade. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Amém, meus irmãos? Que mais? Visão de reino, humildade e por último, sacrifício. Você quer se unir? É preciso fazer sacrifício. O que nós estamos fazendo durante essa semana aqui é sacrifício. Só as congregações da cidade, nós perdemos de dirigir 16 cultos para poder estar aqui com os irmãos todas as noites. Fecha tudo, vamos todo mundo para o ginásio. Isso é sacrifício. Eu tive que no início do ano, ao fazer a agenda anual, deixar o período da semana de cultura evangélica sem nenhum compromisso. Não viajo, não vou a lugar nenhum para poder estar com os irmãos. Isso é sacrifício. Você quer se unir? Faça sacrifício. Esse princípio, ele existe inclusive na família, no casamento. Tem casamentos aí que eles estão sustentados pelo sacrifício dos cônjuges. Não fosse o sacrifício, já teria acabado. Não fosse o sacrifício, os filhos já teriam ido embora de casa. Não fosse o sacrifício, você já teria chutado o pau da barraca. Mas a família ainda está de pé, o lar está completo, porque você está fazendo o sacrifício da união. Aleluia, glória a Deus. E eu encerro agora, glória a Jesus, falando do meu quarto tópico: benefícios da união. Quais são os benefícios da união? O texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12, fala dos benefícios da união. O primeiro deles, o texto diz que quando nós nos unimos, a melhor paga do nosso trabalho. Fala para o colega: o salário vai melhorar. Ele não entendeu não, repete: o salário vai melhorar. Se a gente se unir, o salário vai melhorar. Levanta as mãos e glorifica o Deus do céu. Pastor, que história é essa? O salário vai melhorar. Vai melhorar aqui na terra e vai melhorar o galardão lá no céu, porque o povo trabalhando junto produz muito mais e a recompensa será maior. Quem entendeu, continue adorando, continue glorificando. Segunda coisa, lá de Eclesiastes 4, a partir do verso 9: se as pessoas se unirem, elas ganham poder de resistência. O texto diz: se tiver um só, pode ser derrotado, mas se estiverem dois juntos, eles resistirão o inimigo. Ai do que estiver só. Irmãos, não desconsidere o poder do nosso adversário. Nós temos um adversário de alta periculosidade, e não é adversário material, físico, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Outro dia, alguém chegou, disse: pastor, o senhor é muito meu amigo, eu tenho um carinho enorme pelo senhor, e eu vou te contar uma coisa que eu fiquei assustado. Eu disse: pois não, pode falar. Disse: olha, em tal lugar, aqui na cidade, fizeram um trabalho, e o seu nome está dentro da boca de um sapo, pastor. Eu disse: que bacana.
Sapinho, o bicho não pode escovar mais os dentes. Meu nome está na boca dele. Eu saio por aí fazendo caminhadas, e eu vejo nas esquinas, uma após outra, garrafas, farofas, pipocas. E não pense que isso é só para acabar casamento, nem destruir empresa, não. Isso é para fechar a porta de igreja. Isso é para fazer pastor tropeçar e cair. Mas se nós estivermos juntos, nós teremos poder de resistência. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o anjo do Senhor que nos protege. Maior é o poder do sangue precioso de Jesus. Fala para o colega, nós vamos vencer. Diga para ele, a vitória é nossa. Diga, a igreja unida é forte. Sente a presença de Deus, adore a Ele por um instante, glorifique o nome dEle por um instante, bendiga o nome dEle por um instante. Eu vou dizer uma coisa: sabe por que o diabo não acabou com o seu lar? Sabe por que Satanás, o príncipe das trevas, não acabou com a sua família ainda? Porque tem um bocado de gente ajoelhada, derramando lágrimas por você. Tem gente na Assembleia orando por você, tem gente na Batista, tem gente na Presbiteriana, tem gente na Deus e Amor, tem gente de todos os lados, intercedendo, clamando. O teu casamento não acabou e nem vai acabar, porque há poder no sangue de Jesus. Adore, adore, adore. Primeiro resultado, tem maior paga do seu trabalho. Segundo, tem poder de resistência. Terceiro, se dois estiverem dormindo juntos, um aquece o seu companheiro. Fala para o colega, a união esquenta. Dá um abraço aí, pentecostal. Eu vou esquentar você para você sentir como é que é. Essa união esquenta. Tem um bocado de crentes frios que não tem mais força para orar. Tem um bocado de crentes frios que não gostam mais de culto. Estão aqui porque a Nívia vai cantar, mas não tem mais força de congregar. Eu quero profetizar nesta noite: a igreja está se unindo para esquentar você. Nós vamos te aquecer no poder do nome de Jesus. Esquentou, esquentou de tal maneira que esquentou aqui em cima. Esquentou, esquentou, esquentou. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Aleluia. Dá uma olhada aí ao redor. Disfarce. Vê se tem sinal de fogo por aí. Vê se tem sinal de aquecimento por aí. Dá uma olhadinha e desfaz. Aleluia. Começa a interceder, clamar. Deus vai esquentar ele. Deus vai esquentar ela, porque nós estamos juntos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Oh glória, louvado seja o bendito nome do Senhor. Quarto lugar, se estivermos juntos e um cair, o outro levanta o seu companheiro. Fala para o colega aí, tenha cuidado para não cair, porque quem está em pé, cuidado para que não caia. Mas diga para ele, se você cair, você não vai ficar prostrado, porque nós estamos juntos.
eu vou te ajudar, eu vou te dar a mão. Espírito das trevas, que anda comemorando a queda dos irmãos, eu te repreendo no poder do nome de Jesus. Demônio que quer ver a igreja do outro fechada, eu te expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro a vitória do meu irmão fraco, eu declaro a vitória do meu irmão que caiu. Eu profetizo, você vai se colocar de pé. Não foi bem isso que eu disse, mas foi assim que vocês entenderam. Permaneçam de pé. Eita glória. Fala para o colega: o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Fala para o colega: não me deixa só, porque eu posso ser arrebentado, quebrado. Mas se nós estivermos os 3 juntos, os 4 juntos, ninguém vai nos resistir. Nós seremos fortes, vitoriosos, vencedores. A igreja unida é a igreja forte. Levanta a tua mão e adora Jesus na beleza da sua santidade. Leis, filosofias, tantas coisas estão criando-se por aí, e vem ao nosso encontro como rolo compactador, e já tem gente com as mãos na cabeça: meu Deus, como nós suportaremos? Deus, chegou a hora da perseguição, vamos morrer. Eu quero profetizar: você não vai morrer, e o diabo não passará por cima da igreja, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou Deus nos dá poder, ou Ele nos arrebata, Ele nos tira daqui e nos leva para o céu. Aleluia. E antes que eu encerre, glória ao Senhor. O rapaz está aqui, tipo assim: pare aí que eu já quero. Eu paro já. Meu Deus. Mas eu queria perguntar: onde está aquele que esfriou? O Senhor quer esquentar você nessa noite. Onde você estiver, peça ajuda a quem está do teu lado e diga assim para ele: o pastor disse que se estivermos juntos, um aquece o que está com frio. Eu estou com frio, eu perdi o calor espiritual. Eu quero voltar, eu quero reingressar, eu quero me reintegrar, eu quero fazer parte de novo. Eu era e já não sou, eu tinha e já não tenho, eu sentia e já não sinto, eu via e já não enxergo. Volte agora. Jesus ama você, Jesus quer perdoar você, Jesus quer salvar você, Jesus quer transformar você, Jesus quer te dar vitória. Vamos, converse aí, é hora de aquecer, de esquentar. Conversa com quem está perto, interaja, fale com ele, diga para ele: olha, vamos, o Senhor quer te aquecer de novo, o Senhor quer incendiar a tua alma. Onde você estiver, aqui no meio, lá atrás, lá na galeria, ou seja, na arquibancada, venha, onde você estiver, sai do seu lugar. Eu quero orar para Jesus perdoar os teus pecados, te dar a vitória de fazer uma nova criatura. Aonde está alguém? Faça assim comigo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Alguém, louvado seja o bendito nome do Senhor. Não deixe para amanhã, poderá ser tarde demais. Hoje o povo está unido, a igreja está unida, está em forma para te receber, para te recepcionar. Onde você se encontra, vá, meu irmão, converse com ela, converse com ele, diga para ele, diga para ela: olha, o Senhor está falando com você, te reconcilia, volta,
é a tua oportunidade, é a tua chance. Interaja com essa pessoa, ela é por demais importante. Venha para Cristo agora. Jesus quer te salvar, quer te perdoar, quer te dar a bênção da vida eterna. Glória a Jesus. Eu estou aguardando aqui, os minutos são preciosos, eu já vou encerrar, mas eu queria orar por alguém nesta noite. Estou cheio de vontade de orar por você que esfriou, que não tem mais força para congregar, que não tem mais força para buscar a face do Senhor. Vem para Cristo, Ele te ama, Ele quer salvar a tua alma, Ele quer te dar vitória, quer te encher do Espírito Santo, quer capacitar você de novo. Onde está alguém? Glória a Jesus. Não há? Amém. Estou tranquilo. Pegue na mão do seu irmão. Senhor da glória, Tu és santo, justo e bom. E eu te agradeço por ter falado a Tua palavra com verdade. Recebe o culto desta noite. Continue abençoando Teus servos e Tuas servas. Abençoe a continuidade dessa programação. Meu Deus, continue falando aos corações, transformando as vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim, a título de força, demonstrando que você entendeu a palavra, abraça seu irmão, abraça quem está perto de você e glorifica a Deus com ele, no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos aplaudir o Rei da Glória bem forte aí!